Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui no Salmo de número 65, Salmo de número 65 é um lindo salmo da palavra de Deus para nós nessa manhã, diante da presença do Senhor. A Bíblia diz: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Será que você tem feito votos diante do Senhor? Votos aqui fala de compromisso, de momento onde você faz alguma promessa para Deus. Nós temos sempre que pagar os nossos votos diante do Senhor. Você não pode falar algo a Deus, algo em oração e não cumprir os seus votos. A Bíblia diz: melhor é que você não fizesse o voto ou a promessa do que prometer algo para Deus e não ser fiel à sua palavra. Aqui também está falando de confiança e louvor em Sião. Sião é a terra de Israel, Sião é a cidade de Jerusalém, é onde o povo de Deus se reunia para exaltar e glorificar. O Monte Sião era o monte, hoje onde é o Monte do Templo, lugar onde os israelitas iam adorar e louvar ao Senhor. E ali pagavam os seus votos, as suas promessas diante de Deus. Aí vem o 2, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Olha que coisa linda. Por quê? Porque Jerusalém era o centro da adoração em Israel. Ou seja, na direção de Jerusalém iam todos os homens a fim de orarem no templo do Senhor, orarem no tabernáculo do Senhor. Na época de Moisés até Davi ali era um tabernáculo, era uma tenda. Mas a partir do rei Salomão, o que acontece? Aí construíram um templo, e a partir de então o templo era o lugar onde o povo ia orar, onde viriam homens de toda a terra. Pelo menos uma vez por ano todo israelita tinha que ir adorar, orar, louvar e buscar o Senhor. Aí vem o versículo 3, por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, e tu nolas perdoas. Aqui temos vendo um Deus que perdoa transgressões. Transgressão é aquele que quebra uma lei de Deus, aquele que peca, aquele que promove de alguma maneira iniquidades, por causa das suas iniquidades. Iniquidade é quando o pecado se alastra no nosso interior, cria raízes, né? Transgressão é quando você fere, transgride, quebra a lei de Deus. Então, aqui está mencionando iniquidade e transgressões. Mas se houver arrependimento, contrição de espírito, quebrantamento, humildade, o que acontece? Deus nos perdoa. Tu nolas perdoa, é a promessa de Deus aqui no Salmo 65, versículo 3. Aí vem o 4, bem-aventurado aquele a quem acolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Olha que coisa linda. Deus é um Deus que acolhe. Deus não é um Deus que tem prazer em nos rejeitar. Não, querido. A rejeição de Deus é o último dispositivo de Deus. É quando realmente o ser humano está alienado de Deus, endurecendo o seu coração, não se arrepende. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo é aquele a quem Deus acolhe. E essa é a posição de todo verdadeiro cristão, bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa acolhida na família eterna de Deus. Através de Cristo Jesus, podemos nos aproximar de Deus, podemos ser reconciliados com Deus, podemos ser libertos, restaurados, se buscarmos os átrios do Senhor. Átrio era o lugar onde o povo adentrava dentro do templo, era a primeira esfera do templo, né? Tinha o átrio, o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Então era tremendo. Na medida em que você vai se aproximando de Deus, você vai se santificando cada vez mais, buscando ao Senhor a sua presença, a sua face. E ali sim, na bondade da tua casa, diz o salmista, nós ficaremos satisfeitos no seu santo templo. Aqui nós vemos claramente a necessidade de cultuarmos ao Senhor em comunidade, estarmos junto com os nossos irmãos, termos comunhão, onde nós desfrutaremos da bondade de Deus, vamos ouvir a palavra, nossa fé vai ser alimentada, vai crescer, nós estaremos interagindo com outros irmãos preciosos que têm a mesma fé, vamos nos fortalecer uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos clamar a Deus pelas nossas vidas.
e vamos ajudar uns aos outros a crescermos juntos no Senhor. Tudo isso na bondade da sua casa, da casa de Deus, no seu santo templo, é o que diz o salmista. Aí vem o 5: com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso Salvador. Toda vez que você reconhece que você é um pecador, só tem uma saída para você: buscar um Salvador. E o Salvador, nós sabemos, é Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, o Salvador da nossa vida. É com tremendos feitos que ele responde com a sua justiça. E a justiça de Deus já foi respondida, é Jesus de Nazaré. Daí vem o conceito de justificação, a ação divina de declarar eu e você, filhos de Deus, que confiamos no Senhor Jesus, que colocamos a nossa fé na obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Deus é imputada em nós, Deus nos declara justos perante Ele em amor, e essa é a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. A nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é a salvação em Jesus Cristo, é a justificação na fé que colocamos nele. Mediante a fé somos justificados por ele, e a nossa esperança futura é a glorificação, ou também conhecida na teologia como a consumação. Quando Jesus voltar em glória, seremos transformados, se estivermos vivos, arrebatados pelo poder de Deus, ou se estivermos mortos, seremos ressuscitados em glória e estaremos com ele para todo sempre, com novos corpos gloriosos, assim como é o corpo glorioso, ressurreto de Jesus de Nazaré. Aí vem o 6, que por tua força consolidas os montes cingido de poder. Deus é poderoso, Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e com a sua força ele consolida os montes, né? Nós vemos o poder de Deus revelado na natureza, as montanhas, os rios, né? Toda a natureza criada foi efetivada pelo poder de Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer, como diz Paulo, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tu és aquele que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Olha só, um Deus que aplaca o rugir dos mares. Aqui os grandes feitos, as grandes obras de Deus, através da natureza. Ele fala de mares, fala de ondas e fala de tumulto de gentes. Deus é poderoso sobre os mares, sobre as ondas e sobre as pessoas, as suas criaturas. Versículo 8, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar em júbilo. Então aqui ele traz de volta a memória do povo de Israel voltando a Sião, voltando ao Monte Sião, ao monte do templo, para adorar a Deus, vindo do Oriente, vindo do Ocidente, exultando com júbilo, adorando ao Senhor. Daí que surgiram os salmos, os cânticos de romagem. É quando os peregrinos estavam subindo para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade entre montes e geralmente eles estavam nas suas planícies, nos lugares mais baixos. Quando subiam a Jerusalém, estavam cantando, louvando, vindo do Oriente, vindo do Ocidente, vindo de todos os lados, adorar ao Senhor nos confins, vindo de todos os confins, de todos os cantos da terra, temendo os teus sinais, ou seja, um louvor e uma adoração, mediante a um temor e uma reverência ao Senhor. Aí vem o 9, tu visitas a terra e regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Então vemos aqui um Deus provedor, um Deus que prepara o cereal, um Deus que se dispõe a nos ajudar, um Deus que dá aos ribeiros, aos riachos de Deus, abundantes águas, um Deus que visita a terra e rega a terra. Olha que coisa linda, um Deus que não apenas criou a natureza, a terra, as coisas criadas, mas sustenta todas as coisas com o seu poder. Deus é poderoso também para sustentar todas as coisas. A presença de Deus se manifesta de três maneiras: ou abençoando, ou sustentando, ou a presença de Deus se manifesta em juízo.
aqui no caso, sustentando, conforme relata o versículo 9. No 10, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Ou seja, um Deus que mexe com a terra, um Deus que faz regar sobre a terra, um Deus que prepara a colheita, um Deus que prepara, né, enquanto os israelitas estavam criando sulcos, né, preparando a terra para receber a semente, Deus já ia amolecendo a terra, Deus já ia preparando as coisas, né, fazendo chover a seu tempo, abençoando as colheitas do povo de Deus, na medida em que o povo de Deus busca ao Senhor. Aí vem o 11, coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Olha que coisa linda. O salmista reconhecendo que a cada ano a bondade de Deus se revelava sobre a sua vida. Será que você tem percebido isso? A bondade de Deus para com você, a benignidade de Deus, o querer bem de Deus sobre a sua vida? Cada ano que passa, você tem louvado, exaltado, agradecido a Deus pela bondade do Senhor, pelas pegadas do Senhor que destilam fartura. Destilar fartura fala de prosperidade. Quem anda com Deus não anda em miséria, não anda em bancarrota, não anda em pobreza, não. Anda em riqueza de espírito, mas também Deus destila fartura sobre os seus filhos, Deus prospera, Deus abençoa, na medida em que somos fiéis, na medida em que agimos com sabedoria, com graça, em fidelidade e sabedoria. Não tem como, gente. A prosperidade, o destilar fartura vem sobre nós de acordo com as pegadas de Deus, com os sinais, pegadas aqui no sentido de sinais de Deus na nossa vida. Um desses sinais, sim, é o destilar fartura. E aqui fala de bênçãos, prosperidade, promessas tremendas e bênçãos materiais também. Aí vem o 12, destilam sobre as pastagens do deserto e do júbilo se revestem os outeiros. Então, ele continua dizendo os grandes feitos de Deus na natureza, porque a natureza revela a glória do seu poder, a natureza revela a grandeza do nosso Deus. Fala de júbilo, fala de destilar, né, a fartura, a bênção sobre as pastagens, mesmo no deserto. Olha só, talvez você esteja passando por um deserto, por um momento difícil, mas mesmo nesse momento de crise, de dificuldade, de deserto na sua vida, Deus pode destilar a sua fartura, Deus pode te abençoar, Deus pode revestir os teus outeiros aqui, os lugares, né, que outrora foram assolados. A chuva de Deus, a chuva do Espírito Santo pode ser derramada sobre nós, trazendo vida onde há morte, libertando os cativos, curando os enfermos e sarando os feridos. E no 13, para fechar, ele diz: os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas e exultam de alegria e cantam, né? De novo traz a figura da natureza, os campos sendo cobertos de rebanho. Também fala de prosperidade, porque rebanho naquela época e agricultura eram as duas bases de riquezas naquela época. Era uma economia basicamente agrária, não havia indústria, comércio, era só entre mercadorias, né? Uma espécie de mercantilismo, como era na antiguidade. E os vales vestem-se de espigas. Então está falando de frutificação. Espigas fala de frutificação do trigo, de dar fruto ao seu tempo, de rebanhos abundantes nos pastos. E aí esta bênção, esta prosperidade, estas colheitas, essa multiplicação dos rebanhos vai nos levar a exultar diante de Deus com alegria, cantando e adorando a esse nosso Deus. Então é um salmo tremendo que fala sobre ações de graças pelas bênçãos de Deus nas searas, nas colheitas, né? E que coisa maravilhosa quando nós vemos a graça de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a soberania de Deus, as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, no nosso dia a dia, a bênção do Deus Altíssimo sobre nós. Dê ações de graça, louve e adore, jubile, se alegre e cante diante do Senhor pelos grandes feitos do Senhor para com você, para com a sua casa, para com a sua família. Lembre-se, a adoração é uma arma poderosa de guerra. Quando adoramos a Deus, a glória e a bênção de Deus é derramada e desce sobre nós. É isso que nós aprendemos no Salmo 65, ações de graças pelas bênçãos das
searas, das colheitas, nos campos, e isso é tremendo, é um cântico davídico abençoado para alegrar e abençoar os nossos corações e para aprendermos a ver as grandes obras de Deus através da criação e de tudo aquilo que Deus tem nos dado e revelado a nós. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Deixe nos comentários aonde você está nos assistindo, que Deus falou contigo através do Salmo 65. Dá um joinha, aperta no sininho, aperta no aviãozinho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de seguir o nosso canal lá no Spotify, Igreja Casa na Rocha, Pastor Giovanni Júnior. Também no YouTube, PR Giovanni. Não esqueça, aperta aí, siga o nosso canal, continue conectado conosco para que você aprenda cada dia mais a palavra de Deus, estudos temáticos, devocionais, pregações maravilhosas, aulas de teologia, tudo isso disponível aqui no canal PR Giovanni ou no canal Casa na Rocha no YouTube. Amém? Hoje é dia de culto, não falte. À noite estamos numa série sobre Vivendo pela Fé. Vamos continuar mais um tópico, mais um tema abençoado sobre a fé cristã, sobre a fé do crente, a fé como uma força vivificadora na vida do cristão e algo que atrai o sobrenatural e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Toda quarta-feira, hoje tem culto às 20 horas, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, a tarde da vitória. À noite, geralmente, temos a juventude na Rocha, às 20 horas, na sexta-feira. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas. Vem estar conosco, Deus te abençoe. Aqui no link de descrição tem todas as informações, se você sentir no coração, e eu te incentivo a fazer isso, a se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Lance a sua semente, seja um cooperador fiel. As informações estão aqui no link de descrição deste vídeo. Desde já tem todas as informações, mídias sociais, as nossas redes, o nosso site, as redes sociais, tudo estão aqui no link de descrição. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni. Te agradeço de todo o coração, teu carinho por você estar aqui conectado conosco. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Eu quero terminar, é claro, orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos cada um daqueles que estão aqui online conosco, todos aqueles também que ouvirão essa mensagem logo em seguida. Ó Deus, essa mensagem do Salmo 65, que apresenta as ações de graças, os louvores, o júbilo, a adoração do povo de Deus, a caminho de Sião, a caminho de Jerusalém, a caminho do Monte Santo, ó Deus, onde estava o templo e outrora esteve também o tabernáculo de Moisés. Pai, nós te agradecemos porque o teu povo caminha na tua direção, caminha na direção do teu coração, caminha em adoração, louvando, agradecendo, adorando pelos grandes feitos do Senhor. Um Deus que acolhe, um Deus que não nos rejeita, Pai, segundo as nossas iniquidades. Pelo contrário, nos perdoa. Se houver arrependimento, quebrantamento, abandono de práticas equivocadas, erradas, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos purifica, o Senhor nos lava com o seu poder precioso, o Senhor nos restaura, o Senhor nos liberta de todo mal, e o Senhor vivifica a tua obra. Pai, abençoa os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua graça, abençoa cada família, sonhos, planos, projetos, prospera o teu povo, como diz esse salmo. Pai, que, ó Deus, as delícias do Senhor, as bênçãos do Senhor, a fartura do Senhor esteja sobre nós, que nunca falte o pão, que nunca falte o alimento, a bebida, Deus, aquilo que necessitamos, ó Deus, sobre a nossa existência, Pai, muito mais do que isso, a superabundante graça do Senhor nos alcance, nos vivifique, nos prospera, que haja paz, prosperidade, bênçãos infinitas, que sejamos bem-aventurados diante do Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós e louvando e agradecendo pelas grandes obras, os grandes feitos do Senhor para conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, a graça e a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abração. Amém.